Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. Robert Talks. Uma produção da GRT em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Meu entrevistado de hoje tem uma vasta experiência como educador e escritor. Ele é natural do estado do Piauí. Há 13 anos mudou-se para São Paulo. Formado em jornalismo e letras, com pós-graduação em alfabetização. Autor de 16 livros e transita por diversos gêneros literários. Ele é membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira, a Academia Brasileira de História e Literatura, onde ocupa a cadeira de número 27. Também é membro da União Brasileira de Escritores. Atualmente é servidor público municipal, atua no cargo de auxiliar técnico de educação. Além disso, desenvolve projetos literários em escolas públicas do ensino fundamental. Ele organiza antologias em parceria com professores e estudantes, promovendo a escrita como forma de expressão, formação e celebração do mundo. Confira a trajetória de Fábio Alves. Robert Talks. Olá! Hoje eu estou de frente com esse jornalista e escritor que é sucesso absoluto no que faz. Já com obras no mercado, ele vem ganhando seu público, um respeito de um público nacional e internacional. Chamou nossa atenção e hoje eu estou de frente com Fábio Alves. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Jorge. É um prazer estar aqui a colaborar, a falar um pouco sobre livro, literatura, sobre memórias, minha história. E eu só tenho a agradecer pela grande e rica oportunidade. É o prazer. Olha, o prazer é meu, da minha equipe. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos contar para brasileiros e cidadãos do mundo sobre a sua história. Vamos então, eu já vou começar essa entrevista a te fazer um convite. Vamos voltar ao passado e conta pra gente como foi a infância do Fábio. Quem é o Fábio Alves? O Fábio Alves, ele teve uma infância muito difícil, assim como muitas pessoas no mundo. Isso não é segredo para ninguém diante das adversidades que nos são postas, colocadas, de uma família bem humilde. O Fábio, ele é de uma cidade no interior do Brasil, na região Nordeste, chamada Palmeirais, uma cidade interiorana. Desta cidade, eu morava em um pequeno interior, praticamente dentro do mato, na floresta mesmo. Uhum. E ali eu fui crescendo, mas sempre com um olhar para a natureza, com os animais, porque era o meu espaço geográfico, era o meu limite até então. Comecei a estudar um pouco tarde, para a minha idade, por conta das dificuldades financeiras, dificuldades essas que ainda assim não foram suficientes para fazer com que eu desistisse ali mesmo e tivesse uma outra história. Então, com a ajuda da minha família, com a ajuda dos meus professores, que foram muito importantes para essa trajetória, eu consegui trilhar um caminho que eu pensei que eu não fosse capaz. Quando eu olho para o meu passado, me vem
como eu estou em São Paulo atualmente, quando eu olho para a região, para o Nordeste, para minha infância, me vem muita nostalgia, me vem um saudosismo, porque de fato eu posso dizer que eu sou uma pessoa de superação e que eu consegui vencer muitas dificuldades que muitos dos meus amigos não tiveram essa mesma persistência e oportunidade na vida. Agora, Na minha Não, diz- só para completar aqui o raciocínio, eu estudava em uma escola muito distante, a gente ia a pé em estrada de pissarras, às vezes eu ia de bicicleta, e um sol assim de rachar a cuca, como a gente diz no Nordeste, um é, sol muito, mas muito desgastante. Aí no caminho a gente tinha muitas frutas, e a gente pegava os cajus, e lambuzava toda a roupa, e ficava tudo manchado, e chegava na escola suado. É assim, é uma história de superação que hoje eu digo que eu sou o meu próprio exemplo, porque foi difícil, mas eu consegui trilhar e chegar até onde eu estou. Não é 100%, ainda não estou 100% satisfeito, ainda quero conquistar muitas coisas, mas até o momento está indo tudo como planejado, quando eu comecei a ter um objetivo na vida. muito bom. Agora, quais foram as suas fontes de inspiração? Porque você conta dessa dificuldade ao chegar à escola, o começo tardio, né, do ensino acadêmico, e quais foram as suas fontes de inspiração para a arte? Porque você tem uma visão artística muito clean, muito limpa, é uma visão artística muito ampla. Com isso, a prova disso tudo é que no decorrer de todos esses anos, você lançou várias obras que contribuem muito para a literatura. Então conta para gente, neste início que foi tão importante de tudo, né? Porque toda a história tem que ter aí uma base, e a dificuldade que te deixou muito forte, ser esse homem forte que você é. Conta para mim, quais foram lá atrás as suas grandes fontes de inspiração para que você realmente seguisse uma educação e para que se realizasse como profissional? A princípio, foram os meus professores. Eu tinha uma professora de português que ela contava sempre a história dela, e a gente olhava assim para os professores, achava assim, esses professores são assim de outro nível. Uhum. Eles não tiveram dificuldades. Ao que parece, eles são assim inteligentes e que só estudaram na vida, não trabalharam e estudaram ao mesmo tempo. E a professora começou a contar a história dela, e eu me vi que eu também poderia conseguir. Uma história muito difícil, porque ela tinha que trabalhar como empregada doméstica e estudar ao mesmo tempo. Então, esse começo dessa experiência dela me tocou muito, e eu também achei que eu era capaz de também vencer as minhas dificuldades. E aí resumindo, eu terminei o ensino fundamental, terminei o ensino médio, mas até então eu não tinha um acesso a livros. Era um Uhum. ensino que a gente chama, não sei se você deve conhecer, aqui no Brasil, de ensino tradicional. E nós não tínhamos acesso a leituras. Eu só vim a ter acesso a gostar de ler na fase adulta, depois dos meus 20 anos. Para isso você teve que mudar, né? Você foi para São E Paulo, foi isso.
novas experiências. Agora, é interessante o ponto quando você toca, né, desse caminhar e dessa dificuldade para onde hoje você se encontra. É, no estudar da sua história, né, você hoje é um homem que integra a Academia Internacional de Literatura Brasileira, Núcleo Acadêmico Italiano de Ciência, Letras e Arte, a Academia Brasileira de História e Literatura, né, onde você ocupa uma cadeira número 27, e a União Brasileira de Escritores. Para isso, para que isso viesse a acontecer, claro, você se dedicou a algo muito importante que é a educação. Nos dias de hoje, quando eu moro fora, então quando eu vou ao Brasil, eu ainda vejo que no Brasil, nas grandes cidades, eu ainda vejo crianças no semáforo vendendo bala, vendendo água mineral, o que é muito diferente da vida aqui nos Estados Unidos, porque a criança tem direito à escola de 0 a 18 anos de idade. Então, a gente está, o que eu estou te dizendo é daquela fase, né? Bebezinho, até a formação do segundo grau, o ensino médio, aqui é gratuito para todos. E se você tivesse, se a criança trabalhar, é cobrado da família, quer dizer, o sistema cobra da família o porquê que essa criança não está na escola. Porque o lugar de criança não é trabalhando para trazer dinheiro para dentro de casa. Lugar de criança é na escola, para que tenha uma formação e seja um profissional qualificado para o futuro. O que a gente Sim. sabe que no Brasil é diferente. Ainda nos dias de hoje, com toda essa tecnologia, com todo esse avanço, com toda a informação que existe. Hoje, para você, um homem formado, você é formado em jornalismo e também está aí no seu processo, né? Também formado em letras, em língua portuguesa. Como é para você hoje, na área da educação no Brasil? Ainda no lugar que você mora, é da mesma forma que eu estou descrevendo, ou ainda, ou hoje, o sistema educativo, a lei funciona mais no sistema educativo? Fala um pouquinho disso para a gente. Olha, se eu for fazer uma comparação da minha época para hoje, mudou muito. Uhum. Hoje já tem as escolas já tem todas já tem a maioria tem livros, tem professores que ensinam leitura e etcétera. Mas esta realidade, a qual você mencionou, ela é presente no nosso país. Infelizmente, nós principalmente nas regiões periféricas, porque o Brasil é um país em sofrimento. Então, os problemas educacionais, eles existem, embora existem também leis que vão preconizar, como a BNCC, a LDB, por exemplo, que são as leis da educação, que vão preconizar que a criança tem que estar na escola e não trabalhando. Porém, entretanto, contudo, todavia, sabemos que a realidade das famílias, elas muitas vezes não, aliás, entram em divergência com o que a sociedade quer, pretende e a lei também diz, porque a realidade é outra. Realmente tem famílias que não têm condições de manter a própria subsistência, de manter o filho até mesmo nas escolas, embora existam os programas do governo, mas ainda assim, entre uma ou outra, a gente vê situações de crianças nas ruas. É lamentável, eu também me sinto muito incomodado com isso, mas
não podemos dizer que elas não existam. E com Uhum. relação à escrita ou à leitura, para que se possa transformar a sociedade através desse mecanismo que é a educação, que é um dos meios mais, digamos assim, fortes para que se possa, de fato, ter cidadãos competentes, profissionais que vão ajudar, colaborar e transformar, trazer novas ideias, a leitura e a escola, elas têm um papel indispensável nesse processo de ensino e aprendizagem. Do nosso tempo para cá, houve um avanço até mesmo dentro das escolas, mesmo por causa da tecnologia. A gente vem de uma era, podemos dizer assim, que pelo menos na minha época as provas eram rodadas no mimeógrafo, né? A gente sentia aquele cheirinho do álcool. Hoje já houve aí né, agora é tudo pelo computador, é bem impresso. É, para você, eu sei que você é educador, porque você atua como servidor público municipal, né, no cargo auxiliar técnico de educação na área do ensino fundamental. É. Agora eu queria só saber o seu ponto de vista em relação à escola. Hoje, os profissionais, né? Já existe no Brasil, a gente sabe disso, profissionais que atuam na escola para ter, né, a maior compreensão em relação à problemática dos alunos em sala de aula. Porque a gente sabe que o Uhum. aluno, né, o pai e a mãe, né, é um espelho na vida do filho. E muitos trazem para a escola aquilo que sofrem dentro de casa. Então, ainda nos dias de hoje, você, como escritor e educador, você ainda sente que a escola precisa de mais profissionais preparados para, no caso, né, para atender a necessidade desses alunos? Ou você acha que hoje, na escola que você está, já existe todo esse preparo? Qual é o seu ponto de vista educativo em relação a isso? Porque você Uhum. escreve sobre assuntos muito relevantes e assuntos até que chega na mão aí de muitos alunos é, da escola que você trabalha e de profissionais que trabalham com você. Então, qual é o seu ponto de vista mediante a isso em relação ao poder da escrita e do verbo, né? Porque tudo começa a partir da palavra. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Olha, ainda nunca a gente pode dizer que está tudo perfeito. Existem sempre ações, boas práticas a serem melhoradas. E com relação à questão da formação de professores e se atendem, infelizmente não atendem. Uhum. Faltam professores, faltam professores que têm este conhecimento literário, que a gente pode até chamar de letramento literário, para que possa ajudar e orientar melhor os alunos, porque existem muitos estudantes, abrir aqui um parêntese, a gente sabe que o que já foi dito não é o suficiente. É uma coisa ilimitada. O Uhum. que já foi escrito também não é o suficiente. Então, quanto mais ideias serem colocadas, postas, escritas, é melhor. Então, muitas vezes tem estudantes inteligentíssimos, com trabalhos belíssimos, e que lhes falta uma boa orientação
por parte dos educadores, que não têm o conhecimento necessário para determinada área, e o exemplo aqui é a área literária. Às vezes Uhum. o aluno chega com um trabalho belíssimo, mostra para o professor, professora, às vezes para a gestão, e ele não tem uma boa orientação, erra ali mesmo o trabalho daquela criança, daquele adolescente. Então, esse caminho literário da escrita, ele ainda é muito eficiente, mas eu ainda acredito que nós podemos melhorá-lo à medida do possível, com boas formações para os docentes. Quando você decidiu entrar no mercado com o processo da sua primeira obra como escritor? Como foi esse processo para você? Eu comecei quando eu conheci um professor de história, eu já estava na faculdade de jornalismo. Até então eu não tinha nenhuma experiência literária, nem ler livros eu tinha ainda, nunca tinha lido um livro do início ao fim da minha vida. Quando eu comecei a faculdade de jornalismo, foi que eu teve os livros que, entre aspas, eram obrigatórios para o curso, por Uhum, exemplo, Hemingway com os sinos, não, para que os sinos tocam, o Truman Capote com a Sangue Frio. Esses livros de repórteres ou de investigação jornalística que eram obrigatórias na época em que eu estava na faculdade, e eu conheci também um professor de história que começou a falar de livros para mim, e me presenteou com alguns livros, e a parte livro literário, não era investigativo, e a uhum, partir daí eu pensei: "Eu acho que eu posso também escrever as minhas próprias histórias, porque eu tenho muitas histórias para contar". Muitas memórias da minha trajetória, e eu comecei a pôr isso no papel, uhum. e a minha direção da chamada escrita criativa foi através dos livros de literatura que eu comecei a ler. Eu comecei a perceber, observar como que os escritores dividiam os capítulos, como que eles encaixavam o personagem, as falas, o começo dos parágrafos. E a partir daí eu também comecei a ler histórias muito semelhantes às minhas, Uhum. e a partir daí eu comecei de fato a escrever em 2015. Em 2015 eu comecei a escrever as minhas histórias e publiquei o primeiro livro em 2016. O livro se chama Silvestre, o Aventureiro do Cerrado. Esse- Inclusive, eu enviei uma imagem de um aí. você colocou o volume um do É, Silvestre Freire do Cerrado. é que é o volume 1 e o volume 2, só enviei o volume 1. Ah, então Então, tem uma. é um romance histórico, é praticamente um romance de autobiografia, que é a minha história e um pouco de ficção. Eu gosto muito de fazer isso. Pego uma base, a minha base, e eu ponho ali umas histórias que para poder ter uma ponte, para ter um começo, meio e um fim, mas é uma autobiografia. É complicado falar de si mesmo? É, vou explicar, porque às vezes a gente só quer falar das qualidades, Uhum. e aí acaba esquecendo de outro lado que é importante para talvez outras pessoas verem,
entre aspas, e até dar um toque na gente: "Olha, eu acho que esse comportamento, esta fala, deveria melhorar um pouco e etcétera", e a gente vai não para agradar as pessoas, mas para mudar nós mesmos e ter um convívio melhor, uma harmonia com os amigos, com colegas, no trabalho. Hum. Porém, não é deixar a nossa identidade. A nossa identidade, ela é muito importante, acredito que ela é indispensável. Mas é ver como que nós estamos, onde o nosso espaço também, como o que a gente pode falar, o que não pode falar em determinados momentos. Também não é tentar excluir e nem te limitar, mas existem momentos que a gente tem que até maneirar a nossa fala sobre alguns pontos, enfim. Mas é importante falar de si, para que as pessoas também possam conhecer. E existem coisas que ninguém vai conhecer da gente, né. Muitas os nossos hábitos, enfim. Agora, em todo esse processo, né, um processo de muita dificuldade na a busca do ensino, o acadêmico na sua vida, você já se pegou naquele momento, no qual você achava que você precisasse, eh de uma psicóloga, um psicólogo para conseguir se conhecer? Ou você nunca precisou de, né, de profissional para te ajudar a se entender e chegar onde você chegou? Como foi para você nesse processo? Não, nunca pensei necessariamente neste auxílio. As minhas decisões, as minhas colocações, as minhas posições, elas foram a partir das minhas experiências, as minhas vivências e leituras. Uhum. Não teve nenhum momento em que eu pensei: "Nossa, eu preciso consultar alguém para me auxiliar em algo mais íntimo". Não, não teve esse momento, até porque, em se tratando de posição, eu tenho as minhas posições muito bem esclarecidas, postas, e eu tenho o meu lugar de fala Uhum. na literatura, tenho meu lugar de fala em todos os assuntos, porque se nós formos pensar, por um lado, que só pode falar sobre a questão racial quem é negro, nós ainda estaremos vivendo na escravidão. Se Verdade. nós formos pensarmos que só quem pode falar da questão LGBTQIA+, é quem é gay ou quem é homoafetivo, nós ainda estaremos vivendo situações ainda mais difíceis do que nós vivemos. Então, Hum. defender pautas humanas é uma das minhas prioridades. Por que que eu te perguntei isso? É muito complexo É muito complexo, ainda nos dias de hoje, determinados assuntos, por mais que a gente, nós, como educadores, trazemos isso para a sala de aula, nós, como jornalistas, estamos sempre verbalizando a questão de lei, a questão do respeito em relação ao outro. Eu te perguntei isso porque, ainda assim, para muita gente é muito complicado, mas só é complicado porque ainda não existiu na vida de algumas pessoas o conhecimento do seu próprio eu. Então, há muitos profissionais que dependem de outros para que
tenham esse autoconhecimento. Entende? Quando você fala sobre isso, essas questões que para você nunca foi um problema, eu acho muito lindo, é muito legal, porque você se Uhum. encontrou através da educação, através da leitura, e você sempre foi muito esclarecido naquilo que você queria trazer como fonte de material para que chegasse à mão de outras pessoas. Né? E você acabou escrevendo um livro que, quer queira ou não, é uma autobiografia, e falar de si, se expor, para algumas pessoas é complicado. Né? E Uhum. você trouxe isso, né, esse material, e ali você conta a história de um jovem que sonhava, que queria ser mais, que queria prover para a família, né? Muito mais coisas que você lá atrás não tinha e hoje você já tem. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, né? E tem tantos profissionais, imagina quantos Fábios neste momento estão nos assistindo e te aplaudindo e dizendo ali, olha, poxa, quando eu chegar, um dia eu quero chegar onde o Fábio chegou, onde o escritor, educador Fábio Alves está. E é muito bom quando a gente olha para trás e a gente tem a oportunidade em contar uma trajetória que serve de fonte de inspiração para quem não vê que no fim do túnel existe, né, uma luz, e essa luz é através do conhecimento, essa luz é através da educação. Então, foi por isso que eu te fiz essa pergunta. E toda a minha entrevista eu acabo falando, né, desse poder da educação e como a educação é o único passaporte para a liberdade de todo ser humano. Então, tem muita gente que não consegue enxergar, e você consegue É. enxergar isso muito bem, e através de obras, você assume sim um lugar importante e você passa a ser porta-voz de muitos que ainda ficam presos nas limitações do passado. Né? Então, isso é Uhum. muito importante. E muito bonito também. Com isso, você desenvolve aí no mercado, né? Você traz obras relacionadas a. Você traz obras relacionadas até a. Trabalha com a realidade, trabalha um pouco da ficção. Você Isso. também tem obras que são crônicas e contos. E É. você divide com outros profissionais também. A gente tem aqui, olha, o Pé de Menina, por exemplo, né? Você dividiu com outro profissional da mesma área, que é o Márcio José Zacarias. Você tem também a outra obra, Crônicas e Cantos, né? Palmácias, com Ronério Ribeiro Ronério, Ronério Ribeiro. É. também. E com todo esse trabalho, com o apanho de obras riquíssimas, você também se dedica a essa arte teatral. Agora vamos lá, né? Fala um pouco do teatro para a sua vida. É. O porquê o teatro? Como aconteceu o teatro na sua vida? Olha, é minha primeira obra. O livro que eu enviei para você, a capa, na verdade, é a minha primeira obra literária voltada para a dramaturgia barra teatro. Uhum, Mas eu tive contato com alguns autores, aliás, com livros de alguns autores. Um deles foi o Ariano Suassuna, o brasileiro, com o livro O Alto da Compadecida, uhum, que tem um filme, que tem um livro, e ao ler o livro, me, me tocou muito de ver como que ele pegou essa questão regionalista,
para fazer uma crítica social a determinadas instituições, a determinados momentos históricos da nossa história, porque como ela trata de um enredo regionalista, só vai entender, entre aspas, quem mora aqui no Brasil, ou talvez quem não esteja no Brasil, mas que leu, já comprou, assistiu o filme, também vai entender. Mas Uhum. quem mora aqui vai entender um pouco mais a fundo, especialmente se a pessoa foi no local, conheceu aquela cidade, aqueles momentos históricos envolvendo ali Lampião, Maria Bonita, que são as histórias raízes a qual o livro se baseou para poder também contar um pouco e trazer também um humor, porque o humor também é muito importante. Você lê um livro e você sorri, e você dá gargalhadas, aí fica sério. Aí, outro momento, você dá outras gargalhadas com o personagem, com uma fala, um, um momento satírico ali, sarcasmo. Então, eu também me inspirei neste livro, no autor. Além disso, também, eu me inspirei no escritor português Gil Vicente, com O Alto da Barca do Inferno, que também faz críticas ferrenhas ao momento o qual ele estava vivendo. A, a corrupção, as instituições, a questão moral. Então, o livro em si, o meu livro, que é a dramaturgia, também tem esse mesmo enredo, entre aspas, porque é outra história, mas tem essa mesma semelhança em fazer uma crítica social sobre a sexualidade, sobre o moralismo religioso, sobre a questão das leis, dos representantes das leis, que na história não são bons exemplos. E também eu mesclo a tradição nordestina com a tradição grega, greco-romana. Uhum. Incluo ali também um pouco essa história do julgamento por questões que eram para ser feitas e que ninguém se responsabiliza, e aí vai passar pelo julgamento. Então, é todo um enredo baseado na reflexão, para que nós possamos, de alguma forma, conhecer, entrar em nós mesmos, Uhum. em nossos sentimentos, aos nossos desejos, e conhecer um pouco, talvez, sobre a história em si, as pessoas, o social, o econômico, e fazer realmente uma reflexão e de questionar. Porque hoje em dia, há muitas situações, elas estão de que não podemos questionar. Mas eu Uhum. não vou muito por essa linha, porque, caso contrário, não há transformação se nós não questionarmos muitas das situações vividas na sociedade. É isso, falou tudo. Para vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, ficam as redes sociais em tela para que vocês possam seguir o Fábio Alves, esse escritor fantástico que é aplaudido por um público que o segue e tem 16 obras lançadas no mercado. E para você que quer adquirir as obras do Fábio, também fica aí na tela. Se você colocar no Amazon o nome dele, Fábio Alves, você vai conseguir encontrar obras que foram escritas por ele e vale a pena adquirir o material. A gente vai para um rápido comercial, mas não sai daí e a gente volta já já. George Robert's thoughts. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design,
conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. George Roberts Talks. Estamos de volta e hoje eu tenho aqui de frente comigo Fábio Alves. Ele é natural do Piauí e é sucesso absoluto. A gente volta aqui o nosso bate-papo falando mais sobre essa obra que ele lançou, Teatro Moderno, o Alto do Morro do Bode. Fábio, primeira pergunta, antes de você deixar aí para todos nós, né? Quando vai ser o lançamento e tudo mais. Primeira pergunta é: o porquê esse título para o Teatro Moderno? Na verdade, onde eu morava, tem um local chamado o Morro do Bode. Uhum. É um morro realmente, e lá em cima tem uma casinha, e ficavam muitos bodes nesse local, nesse espaço. E eu já peguei essa geografia para Uhum. poder fazer as minhas narrativas. E o alto do Morro do Bode é porque a palavra alto, no teatro, ele remete à questão crítica. Então, por isso o nome, o alto do Morro do Bode, porque faz-se uma crítica às questões que estão inseridas no livro. Questões de sexualidade, moralismo religioso, instituições e leis humanas. É esse o motivo do nome do livro. Agora, conta pra gente, quando vai acontecer, né? Quando que o livro vai entrar no mercado, onde vai ser e como as pessoas podem adquirir o material? Vai acontecer o lançamento pela editora, a editora Filos, Uhum. na Bienal de São Paulo de 2026, no Ok. mês de setembro, no dia 5. Então, quem quiser prestigiar, aparecer, comprar um livro, me conhecer pessoalmente, estaremos lá neste dia e neste mês. E para quem também pode encontrar na Amazon o livro, só por lá, porque já foi publicado. Só o lançamento é que eu vou esperar para que aconteça no mês de setembro, na Bienal de São Paulo. Muito bom. Com isso, tem um material seu que me chamou a atenção. Casa de Goteira. Casa de É. Goteira. Vamos lá. E me chamou a atenção.
É, por que e qual a conexão deste livro Casa de Goteira com o escritor Fábio Alves? Bom, Casa de Goteira, o nome ele é um pouco especulativo, Uhum, porque é um livro homoafetivo, que ok. conta uma história homoafetivo. E eu escrevi essa história porque algumas questões, elas me incomodam na forma que elas são tratadas Uhum, por algumas pessoas. Então, e aí ela vai envolver vários espaços, personagens diferentes, e um espaço é a minha cidade, onde eu morava, porque na época, e ainda hoje, não, a lei é muito fraca, não tinha delegado. E aí eu peguei esse fato histórico de não ter uma delegacia, que não ter um delegado lá para legislar, para pôr ordem sobre algumas questões que podem acontecer, com essa questão da homoafetividade, que uhum, ainda hoje, no mundo e no Brasil, muitas pessoas elas são assassinadas, são mortas, são julgadas, são subjugadas, porque elas não, entre aspas, não estão no padrão que a sociedade quer. E peguei esses espaços, esses contextos e escrevi essa história também, baseada em outras histórias que me contaram uhum. sobre questões de casais homoafetivos que tinham muitas dificuldades em viver, até para trabalhar, por conta do preconceito. E eu pensei, eu acho que eu vou escrever um romance só para ir de encontro com a maré, porque eu sou desses, eu gosto de encontro com a multidão. Quando a Aham, multidão vai para um lado, eu estou indo pelo outro. Às vezes eu não concordo muito com a opinião da multidão, que aham. a multidão é massa, e a massa, às vezes, é muito doutrinada e acabam por excluir as pessoas, porque todos nós somos humanos, né? Uhum. Nós nascemos apenas. Ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce racista, as pessoas nascem. E É. aí, ao longo do tempo, e essas questões vai direcionando algumas mentes para que elas tenham comportamentos que não são aceitáveis. Então eu escrevi por isso. E o nome Casa de Goteira é porque, assim, na história, o pai de um dos personagens é preconceituoso, não aceita a relação dele com o outro rapaz. E Casa de Goteira é porque tinha uma goteira que é o preconceito. Sabe, na casa da família tinha uma goteira. E a goteira, aqui na região onde eu, pelo menos que eu saiba aqui no Brasil, é quando tem um furo no teto e entra água, Isso. entende? E essa água é o preconceito que entra na casa e acaba por excluir ali as pessoas que não fazem parte daquele grupo. Então, essa goteira é o preconceito que entra no ambiente familiar, porque os pais muitas vezes acabam que deixando de gostar do próprio filho ou da filha por ser o que ela é ou o que ele é. Uhum. É por isso. Não, é verdade. Bom você trazer esse ponto, bater nesse ponto em uma obra, para chamar pais e mães, a família em si, para a realidade. O que a gente, na verdade, aprende no decorrer do tempo é passar a não romantizar muito a questão família, porque às vezes, por muitas das vezes, a própria família acaba induzindo
o filho ou a filha a algo, né? E a pessoa vive numa infelicidade, porque quer sempre trazer para dentro de casa aquela. A pessoa fica limitada, né? Então, quando a pessoa se descobre, a pessoa quer realmente nadar, né, contra a maré, contra todos, aí é o ponto. É que a gente tem que tomar muito cuidado. É a questão, essa pessoa tem voz, essa pessoa consegue se defender, enfrentar uma sociedade. E outra, você falou sobre algo que é muito interessante. Ninguém, a gente nasce, mas a gente, tudo na vida se aprende. A gente aprende a amar, odiar, toda essa junção de sentimentos que a gente carrega, a gente É. aprendeu com alguém a construção sentimental. Ao mesmo tempo, a gente aprende com alguém essa construção que se chama preconceito. E para chegar a algum lugar nessa sociedade preconceituosa, misógina, né, é, é muito importante ter educação, base em estudo, voz, para que a gente consiga realmente chegar a algum lugar como profissional respeitado no mercado de trabalho. Então, é muito complicado ainda para muita gente, para quem para um escritor como você, que lança obras e você joga isso para público, é fantástico. É um trabalho belíssimo. E eu tenho certeza que a gente está aqui nesse bate-papo e já está passando na sua cabeça qual é a próxima obra que você vai estar escrevendo. Porque o escritor ele tem tanta coisa que ele quer trazer, né? Quer colocar no papel, porque o seu papel como educador, como escritor, é conscientizar. E a gente sabe que conscientizar é complicado. Né? É complicado. Só Complicado. posso fazer um adendo Verdade. sobre a questão do escritor e do jornalista. Eu estou mais pela área da educação. Então, Uhum. eu escrevo, mas estou na educação. Então, eu digo que o jornalista, ele escreve para viver. E o escritor, ele vive para escrever. Então, entre o ser jornalista, que era o meu grande sonho, por si só, trabalhar em uma TV, etc. Inclusive, eu queria ser repórter Uhum. na minha quando eu comecei o curso. Aliás, antes mesmo eu queria ser repórter, mas depois eu fui por outros caminhos, não fui tanto para o jornalismo em si, uma redação, etc. Mas então, escrever é isso, é pôr aquilo que a gente que está nos incomodando às vezes, porque por mais que você seja uma pessoa pública, você mas quando você escreve, aquilo fica registrado como se nunca fosse acabar. Aquela memória, aquele texto, é como se ficasse para a eternidade. Por mais que também o tecnológico, a TV, te deixe também uma pessoa que alguém pode pesquisar sobre você depois e vai ver os teus vídeos, o que você falou, o que você defendia em áudio, em vídeo, etc. Mas Uhum. escrever também traz esse momento e muitas vezes você escreve muitas coisas que não dá para você falar tudo em um vídeo. Verdade. Ninguém vai parar para ou te ouvir falar, ler um livro inteiro de 200 páginas em um vídeo. Às vezes você vai ter que resumir. Ler um livro, não, você entra profundo no que a pessoa escreveu. Verdade, é isso. Gente, bom, ele tem aí, né, como obras, né, o Teatro Moderno, o Alto do Morro do Bode,
Calixto e Ângela, outros contos fantásticos, Casa de Goteira, As Almas da Taboca Redonda, e ali vai, ele vai. Ah, Então, todos aqui. Tem esse também, tem alguns. sobre a Então, questão racial. esse da questão racial é o Mimbó. Mimbó, Uma Odisseia para a Liberdade, que fica na tela. Um livro importante aí falando sobre a inclusão, questão racial, fica na tela para todos vocês. Ele tem aí outros, Memórias do Menino Chamado Ramalho. Eis. Chegou aí, ó. Tem aí. Vamos lá, né? Memórias do Menino Chamado Ramalho. Qual é esse menino chamado Ramalho? Por que você deu esse nome para esse livro? Também é uma autobiografia Aham. minha. São os meus romances, eles são autobiográficos. Ponho pouca ficção só para dar uma diferenciada. Só quem vai, às vezes, quem me conhece é que vai saber que sou eu. Uhum. Dificilmente alguém vai dizer, não, esse aqui eu acho que é o escritor. Mas Agora, quem me conhece vai saber que a história é baseada na minha infância e adolescência. Um hum, pouco da minha história, que fala de uma romaria que acontecia de uma certa forma. Hoje tem, mas mudou um pouco essa estrutura, esse meio. Mas quando eu narro essa história, é uma romaria que acontecia na região Nordeste. As pessoas saíam no mês de setembro e passavam lá às vezes passavam meses, às vezes passavam semana nessa romaria. E na minha época a gente ia e passava 3 dias neste local, onde reuniam muitas pessoas de várias regiões do estado para pagar suas promessas, para conhecer o local, para fazer comércio, para transportar as pessoas, enfim, haviam vários interesses envolvidos e nós íamos para eu não, porque eu era ainda uma criança, então a minha família que ia para, às vezes, pagar uma promessa, eu ia só por causa da curtição mesmo, eu saía para por causa da bagunça, eu era criança, não tinha nada de fé, essas coisas, mas a minha família é católica, então eu fiz parte muito tempo deste meio religioso, e eu conto isso na história. e é isso, gente. Olha, fica na tela para vocês aí várias obras, E ah, esse? várias obras aí do Fábio Alves. E a gente agora, Fábio, vai para uma parte do nosso programa que é o nosso bate-bola. Não sei se você está preparado para esse bate-bola, mas vamos lá, né? Vamos agora dar uma relaxada e vamos agora num bate-bola com Fábio Alves. Fábio, um sonho. Ser traduzido. Olha que dificuldade, hein? Uma vontade. Viajar para alguns países. Ok. Uma cor. Cinza. Montanha, praia ou cidade? Praia. Teatro, TV ou cinema? Teatro. Um livro. Vidas secas. Um lugar. Ilhas Maldívias. Ok. Complete. Eu tenho medo de. Não sei reconhecido o suficiente. Família para mim é. É importante. Eu me defino um homem. Criativo.
Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria? A natureza humana. Se eu não fosse um escritor, educador, eu seria? Repórter. Deus em minha vida é? Tempo. Muito bom. A gente começou a nossa entrevista, Fábio, falando sobre a sua trajetória. Fizemos uma viagem ao passado, falamos da sua infância, as dificuldades, tempo escolar, um pouco da sua vida acadêmica, sonhos, vontades. E com isso, chegamos em suas obras, né? Obras essas que te levaram a obter, né? Um lugar importante dentro de uma sociedade educativa. E você, atuando como auxiliar técnico na área de educação, você traz para o mercado 16 obras que trazem assuntos muito relevantes. E a principal meta é a conscientização. E com isso, a gente, né, você falou sobre suas obras e nós fomos para o nosso bate-bola. No nosso bate-bola, quando eu te pergunto quando eu te falo, né, sobre o sonho, te dou a palavra sonho, e aí você fala que é algo muito diferente e complicado, né? Ser é, traduzido. Traduzido. Traduzido, olha isso, né? Então, já gera na cabeça do nosso telespectador como seria isso. Olha só. Um lugar, primeiro, aí você me deu aí as Ilhas Maldivas. Você tem o medo de não ser, né? De não ser esse homem tão reconhecido pelo que faz. Você tem Deus como o seu O tempo. tempo. É a resposta de tudo aquilo que muita gente procura, e às vezes pensa que nunca vai conseguir encontrar, e está ali, né? Está ali do ladinho, até a frente. Na verdade, está dentro de nós. Nós somos a tradução, essa tradução de quem é Deus, né? Fazemos Uhum. parte dessa obra divina. E com isso, durante essa entrevista, você deixou pontos muito importantes que faz com que o nosso telespectador venha pensar bastante em relação ao dia de hoje. O que a gente pode fazer hoje para mudar o que a gente até então pensava que não seria possível mudar? Uhum. E você coloca um ponto muito legal e muito fundamental para a vida de todo ser humano, que é a relação literatura, informação, educação e arte. Trazendo hoje também para a vida de muitos, né, uma obra relacionada ao teatro moderno. E com isso, você deixa aqui para a gente a importância da escrita, a importância de levar para o outro aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente defende. E ao defender e acreditar, a gente passa para o outro a credibilidade de sermos profissionais da área, que a única coisa que a gente quer e que a gente tem em comum é busca pela felicidade, pelo autoconhecimento e também por conscientizar o outro que ele pode, mas ele pode realizar tudo aquilo que ele decide acreditar, sabe? Uhum. Através do acreditar que a gente realiza.
Às vezes é uma chave tão pequena, mas que quando a gente, né, decide, a coisa acontece. E hoje, Isso. nessa trajetória tão inspiradora, você contou para a gente das suas dificuldades, mas que o seu acreditar o levou a chegar a um lugar muito importante. E você contribui muito, Fábio Alves, como escritor, como jornalista, como educador. Você contribui muito para a educação e também para o conhecimento de muita gente. Parabéns pelo seu trabalho. É uma história, sem dúvida nenhuma, espetacular e é uma fonte de inspiração. Parabéns. Obrigado, Jorge. Também você também faz um trabalho fantástico Obrigado. de trazer à tona, de convidar ou de estar disponível quando há trabalhos e pessoas interessadas em também mostrar a que veio. Então, você dá esse espaço para que as pessoas possam outras, conhecer literatura, conhecer histórias que possam também contribuir, colaborar para o processo evolutivo, para o processo educacional, para o processo literário, enfim, para o processo a qual nós estamos imersos neste mundo. É, Então, esse espaço, ele é fundamental. Eu te admiro muito por isso, obrigado. por, por por dar esta oportunidade para muitas pessoas que talvez não tenham em outro meio, em outro canal, Uhum. porque isso é importante, fazer esse intercâmbio entre um lugar e outro, um escritor de um país e de outro, é muito importante. Então, parabéns a você e toda a sua equipe. Muito obrigado. Em nome dessa equipe, eu te desejo mais sucesso, que você continue trilhando esse caminho educativo e quando vier aí outros lançamentos, por favor, entre em contato com a nossa equipe e vamos falar mais sobre literatura, sobre arte. Eu quero deixar aqui, ó, portas abertas para você, tá bom? Quando você tiver outros materiais, fica à vontade. Entre em contato com a gente e vai ser um prazer contar para brasileiros cidadãos do mundo esse trabalho maravilhoso que você faz e tudo aí que você vem trazendo para conscientizar a nossa sociedade brasileira. E é isso. Como a gente falou na nossa entrevista, conscientizar é complicado, é difícil, mas ao mesmo tempo é muito gostoso. Parabéns. Bom, E para vocês que estão do outro lado aí assistindo a gente, quer contar a sua história? Entre em contato com a minha equipe, vai ser um prazer contar para brasileiros cidadãos do mundo o seu sucesso. É isso, o sucesso que você é. Muito obrigado pela audiência que vocês estão sempre aí, né, disponibilizando para o meu trabalho, para a nossa equipe e outros profissionais que vêm aqui. Eu fico muito agradecido. É isso, né? Em nome da minha equipe, muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em Robert Stocks. Robert Stocks.